Olá, tudo bem? Bom dia. Bom, resolvi fazer esse vídeo meio simplesinho falando de ordem e de classe, tá? Não é difícil, ele é um assunto fácil, mas requer um pouquinho de atenção. Então, a ordem, ela vai ser a posição do número. Então, aonde o número tá, né? Por exemplo, esse numeral aqui, ó. 1, 5, 3, 9, 6, 7, 8, 9. Na verdade, esse número a gente lê, né? 15 milhões 396 mil 789, né? Eu coloquei um número bem grande para visualizar bem essa questão de ordem e classe. Como que eu vou fazer a ordem desses números? Então, a ordem é a posição. Nós já aprendemos que o numeral, ele é posicional, ou seja, dependendo do lugar onde ele tá, ele vale alguma coisa. Por exemplo, o 9 aqui, ele vale unidade. Então, é a nossa primeira ordem e ele é uma unidade. O 8, ele é uma dezena, né? Ele não vale 8, ele vale 80. Então, ele é a nossa segunda ordem e ele equivale a uma dezena. O 7, ele é a terceira ordem e ele equivale a uma centena, certo? Então, aqui eu tenho o número 789, tá? Então, uma ordem, duas, três. Sempre da unidade para cima que a gente conta a ordem, certo? Se eu continuar vendo esse número, depois da centena, eu vou para o milhar. Então, aqui, ó, uma, duas, três ordem, quarta ordem, quarta posição, e ele é uma unidade de milhar, por um Mzinho aqui. Daí, ó, quinta ordem, e é uma dezena de milhar. Sexta ordem, uma centena de milhar. Depois que eu chego na centena de milhar, eu vou para o milhão. Então, esse 5 aqui, ele é a sétima ordem, né? Colocando aí pela sequência. E ele é uma unidade de milhão. Vou pôr um M bem grandão aqui. E o número 1 é a oitava ordem, é uma dezena de milhão, certo? Quando eu junto uma, duas, três ordens, o que ele fala aqui, ó? Ordem é a posição do número, classe é o conjunto de três ordens. Então, quando eu junto uma, duas, três ordens, automaticamente eu tenho uma classe. Então, essa aqui é a minha primeira classe, certo? Novamente, uma, duas, três ordens eu juntei e eu tenho a minha segunda classe, certo? Aqui, ó, repare, ele não tem três ordens, mas mesmo assim, eu só mudo a ordem quando o numeral forma 3 aqui. Mas como ele tem 2, ele também faz parte da terceira classe, tá? Que é a classe dos milhões, ou seja, a primeira classe é a classe, né, dos numerais simples, né, das unidades simples, que são as centenas. A segunda classe faz parte dos milhares, a terceira classe dos milhões, e por aí vai, certo? Então, vamos pegar um outro número aqui para vocês. 1596. 1596. Vamos lá. Esse 6 aqui é a primeira ordem. Né? Vou pôr embaixo, igual eu coloquei no outro para não confundir. Então, aqui é a primeira ordem. Aqui a segunda ordem. Aqui a terceira ordem, tá? Então, ele é unidade, 6, dezena, o 9 e centena, o 5. E esse aqui? Milhar, porque ele é 1000. Então, como que eu vou fazer? Uma, duas, três
ordens equivale a uma classe. E esse aqui, ele só tá 1, mas ele não faz mais parte daqui. Se juntou 3, não dá pra pôr um número a mais. Nunca pode juntar 4. Então, não tem mesmo espaço aqui. Então, primeira classe e esse 1 aqui, que é 1 milhão, segunda classe. Para não confundir, porque eu também confundo muito, até mesmo na hora de falar, lembrar, né, que a ordem é 1 e a classe são os 3, é só lembrar dos alunos mesmo, né, da nossa sala de aula. A classe não é um conjunto de alunos? Que também, a classe é um conjunto de ordens, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida, pode me chamar.